Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, o podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que é central para o sucesso da corretagem: agregar valor ao corretor por meio da excelência no atendimento, na tecnologia e produtos alinhados ao cliente moderno. Indicar uma seguradora nunca é apenas uma venda. Para o corretor, é emprestar sua credibilidade, seu nome, sua relação de confiança com o cliente. E quando a seguradora entrega uma experiência diferenciada, ela não atende apenas o segurado, ela honra a indicação do corretor, né? E para falar sobre como a Justos Seguros tem construído essa proposta, eu recebo o Felipe Genovese, que é Head de Vendas da companhia. Felipe, seja muito bem-vindo ao InsurTalks Cast. Se tiver alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo, esse é o momento. Legal, tá? Primeiramente, super prazer te rever aqui, né? Bater de novo um papo. Super feliz em poder estar falando aí com todos os ouvintes do InsurTalks Cast. Então, vamos aqui bater esse papo. Estou super ansioso aqui pelo que a gente vai falar. Prazer é nosso. Felipe, para começar, quando um corretor indica uma seguradora, ele está colocando sua reputação em jogo, né? Como a gente estava falando. Como a Justos enxerga essa responsabilidade toda? Legal, tá? Essa é uma pergunta que é muito interessante da gente responder, né? Porque a gente leva isso muito a sério, né? O corretor hoje é o nosso elo único e principal, né, na comercialização do seguro. E a gente entende que toda essa carteira de clientes que ele demorou anos e anos e anos para construir, ele construiu isso através de credibilidade, através de serviço que ele prestou a esses clientes. Então, a Justos leva isso muito, muito a sério, né? Então, o corretor, quando ele vende Justos, além de ele estar vendendo o nosso produto, ele vende a própria credibilidade. Então, isso para mim é um negócio inegociável, né? Então, é por isso que a gente tem vendedor, o corretor, né, como nosso cliente principal. Além de tratar muito bem o cliente dele, o corretor de fato é o cliente principal aqui da companhia. Muito bem. E a Justos venceu, né, o prêmio Reclame Aqui 2024, mantém o selo RA1000. O que essa conquista representa não só para a empresa, mas principalmente para o corretor parceiro? Legal. Isso para Justos é algo incrível, assim, da gente poder contar toda a nossa história, uma seguradora tão jovem poder ser a primeira a conquistar o RA1000, né? Ser a primeira a ganhar esse prêmio do Reclame Aqui em 2024. E para a gente, isso de fato é um objetivo concreto de vendas, né, para o corretor. Então, a maior quebra de objeção que o corretor pode ter na mão é olhar o nosso histórico, né? Tudo que a gente conquistou durante todo esse tempo aí, por mais que um tempo curto aí de existência, mas é um tempo muito sólido já da forma de atuação da Justos. Então, para o corretor fica muito mais fácil você vender. Antes, o corretor ele tinha que ir lá. Quando o doutor oferecia Justos, ele tinha que ir lá, convencer o cliente, mostrar, né, o que é a companhia. Hoje em dia, exato, tá? Então, hoje em dia, com o cliente digitando Justos Seguros ali no Google, ele já tem tudo isso na mão. Ele vê a nossa credibilidade, o corretor consegue dividir esse tipo de informação, de link também com o cliente. Então, isso dá um baita respaldo para o corretor, de fato, aumentar as vendas, aumentar a base de clientes, de carteiras, né? Então, colocando tudo isso aqui em cima da mesa e mostrando para o cliente de forma transparente, aí do jeito que a gente atua. É, tem bastante referência, né? Então nós podemos dizer que quando a Justos atende bem o segurado, ela também está protegendo a credibilidade do corretor que fez a indicação, não é, né? Muito bem. E Exatamente. um dos grandes diferenciais da Justos é usar a tecnologia para simplificar processos. Como que inovações como sinistro por áudio, vistoria rápida e o app intuitivo impactam no dia a dia do corretor? A gente nasceu como uma empresa de tecnologia que vende seguros. No final é isso. Tá. Então, a gente olha as principais dores, tanto do corretor quanto do cliente, para a gente tentar sanar esse tipo de rusga que pode rolar, né? Então, a tecnologia veio, de fato, para agregar aqui do nosso lado, mas a gente não perde o nosso lado humano também de tratar as coisas. Um ponto que eu gosto muito de falar, né? Você citou sinistro. Toda vez que eu vou dar uma palestra, um treinamento, eu pergunto: quem aqui ama abrir sinistro? Ninguém levanta a mão.
né? E aí, pô, a gente saber que a Justus, o cliente consegue abrir um sinistro em até 4 minutos por uma mensagem de voz, né, gravada no próprio aplicativo, a gente monta o relatório de sinistro, já dá isso na mão do corretor para ele validar, já é um baita negócio, né? Porque você economiza o tempo do corretor para ele focar onde ele precisa focar, que é vender, ganhar dinheiro, colocar dinheiro no bolso. Além disso, pô, a gente foi, acho que, uma das primeiras a automatizar a nossa vistoria para ser 100% de inteligência artificial, né? Então, hoje, nossa vistoria ela é aprovada em poucos minutos. São 5 fotos só que o cliente tira do veículo, mais a documentação que ele tem que subir. Vistoria ele faz em 2 minutos e nossa aprovação acontece em poucos minutos. E o que é isso? É muito interessante, tá? Por ser uma vistoria que acontece, né, de forma via inteligência artificial, então não depende de um trabalho humano olhando para isso, o corretor está livre para vender quando ele quiser. Então a gente consegue ter o corretor vendendo num sábado, num domingo, num carnaval que acabou de passar, uma Páscoa, um Natal, o corretor acaba sendo livre para comercializar quando ele quiser e não perder nenhum negócio. Então a gente tem a tecnologia para fomentar a venda do corretor, aumentar a carteira de clientes dele em qualquer momento que ele precisar, a gente vai estar ali do lado. Tanto para vender, quanto, obviamente, para atender em qualquer momento. Muito bem, né? Na prática, essa agilidade reduz a carga operacional do corretor, né? Especialmente nos momentos mais críticos, né? Como o sinistro, a vistoria. E em vez de o corretor gastar horas resolvendo pendências, burocracias, a Justus assume esse papel. Dá para dizer que a seguradora resolve a bronca para o corretor, né? Dá pra dizer, tá? E é um ponto que eu sempre coloco, né? Em todas as conversas que eu tenho, as seguradoras ficaram mal acostumadas, né? As seguradoras acreditam, só porque pagam uma comissão para o corretor, ele tem esse corretor quase que como se fosse parte do quadro de funcionários da corretora. Tá. Desculpa, da seguradora. O que eu quero dizer? Tá, hoje a seguradora ela transfere responsabilidade de pendência de pagamento para o corretor, ela transfere responsabilidade de sinistro para corretor, de assistência para corretor. A Justo está aqui exatamente para quebrar isso, né? Para falar, cara, a gente não está aqui para transferir essa responsabilidade. Esse aqui é o nosso papel para a gente trabalhar muito bem isso. Corretor, o que a gente precisa de fato é que você faça um bom relacionamento com o seu cliente e que você venda. De resto, de porta para dentro, pode deixar que a gente cuida. Né? Então, hoje, uma assistência 24 horas, que você pede com um clique no aplicativo, a gente vê por geolocalização o seu ponto, e o cliente lhe vê o cliente chegando até ele com o tempo médio de espera, pô, isso aqui é igual assim quando você pede o seu açaí à tarde, você vê o entregador chegando, é o jeito que a gente entrega de verdade. Às vezes mais rápido que o açaí chega na sua casa, ele chega ali, né? Então a gente se preocupa muito com esse tipo de coisa. Acho que esse é o nosso principal ponto do DNA da companhia. Então a gente resolve broncas. Esse aqui é o ponto. E é isso que a seguradora tem que fazer: resolver a bronca do corretor, porque ele já está lá captando lead, tratando esse lead, vendendo o produto. Do outro lado, a gente está aqui para resolver a bronca. Não dá para transferir essa responsabilidade. É isso que a gente acredita que é. E eu que trabalho bem perto de corretores de seguros, eu sei que eu sempre ouço que essa é a principal reivindicação, né? Que eles falam da transferir o operacional. Muito bem, né? Então você percebe que isso muda a relação do cliente e corretor com o cliente, né? Porque ele libera mais tempo para vendas, né? Que é o que ele, é o DNA dele, é o que ele. Exato, exato. Mas é importante a gente também dizer e frisar aqui, tá? Isso não é uma imposição da Justus. Se o corretor sentir que ele agrega valor fazendo isso, que ele agrega valor abrindo o sinistro do cliente, que ele agrega valor pedindo o cliente ou tratando. Cara, ele tem tapete vermelho para fazer isso aqui também. Tá? Então, a gente dá a opção para o corretor, caso ele queira que a gente toque isso, a gente vai tocar com grande maestria. Não é à toa que a gente tem um RA1000, não é à toa que a gente ganhou o prêmio Nubank como melhor seguradora, né? Não é à toa que essas coisas acontecem. Porém, se o corretor acredita que ele agregue valor fazendo esse tipo de coisa, por isso, sabe? Muito pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, se ele quiser, e tem tapete vermelho, e a gente está ferramenta suficiente para tocar isso também. Mas do nosso lado, a gente também vai ser respaldo.
Muito bem. E a agregação de valor também passa pelo produto, né? Como que os modelos mensal e anual da Justus ajudam o corretor a fechar negócios que talvez ele perdesse em seguradoras mais rígidas, né? Essa é uma pergunta que eu vou adorar responder. Eu acho que o modelo mensal e anual, ele consegue também segregar diferentes biotipos de clientes, né? Então, a gente está vendo aqui a nova lei dos seguros, a regulamentação, principalmente das APVs, foram mais de 2.200 APVs que se registraram lá para serem regulamentadas na SUSEP. E o que isso quer dizer? A gente vai ter um boom de mais de 5 milhões de novos clientes buscando seguros através dessa APV. Tendo isso, como que você se prepara como seguradora para atender esse tipo de cliente? Então, tendo nosso produto mensal, que é um produto que não compromete, né, renda a longo prazo, ele pode cancelar quando ele quiser, é um produto que ele consegue mexer nele também quando o cliente quiser, então ele consegue fazer um endosso de um mês para o outro, se ele estiver apertado ou não, né? Acaba sendo um produto degustação de um produto compreensivo completo, suzebado, bonitinho ali. Então, a gente. Exato, Thaís. Então, a gente consegue dar o produto na mão do cliente, né? O produto que ele precisa. Porque muitas vezes, quando esse cliente chega na mão do corretor, o corretor não comercializa a PV, não sabe lidar com esse cliente. A gente trazendo um tipo de produto desse, que é o nosso mensal, a gente consegue, de fato, agregar, né? Trazer agregar mais clientes e oportunidades na carteira desse corretor. Isso, para mim, é imbatível a forma com que a gente, juntos, né, fazendo ganha-ganha ali, a gente consegue se ajudar. E o produto anual é o produto tradicional do mercado com grandes evoluções, eu posso até dizer. É um produto que o cliente se dirige bem, ele tem recompensa. Por isso, é um produto que o cliente ele tem um guincho por mês. Então, se você olha para isso anualizado, ele pode usar até 12 guinchos por ano. Né? Então, uma da seguradora dá. Então a gente acaba tendo dois produtos super, super, super parrudos para competir com cada nicho de cliente que aparece na mão do computador. Muito bem, né? E o cliente moderno, ele justamente busca, né, flexibilidade, transparência e controle, né? E com essa proposta se encaixa justamente, da Justo se encaixa, né, no perfil do novo consumidor. Exatamente, tá. Eu acho que é por aí que a gente muda o jogo, sabe? Sim. E do ponto de vista comercial, essa flexibilidade ajuda o corretor a ampliar sua taxa de conversão e alcançar novos públicos? Tem algum gesto? Certeza. Com certeza, com certeza. Eu acho que a Justus, ela está aqui olhando para o corretor como cliente. Então, eu disponibilizando esses dois tipos de produto na mão do corretor, a gente evita que ele perca esse cara por uma PV, a gente evita que ele perca esse cara para qualquer outro tipo de seguro não susepado, como cooperativas, essas coisas, né? Então, tem um produto mensal e um produto anual, obviamente, bem precificado, com as coberturas super completas, sendo um produto modular. Então, a gente coloca essa responsabilidade no corretor, para ele entender de fato o cliente que ele está conversando, para oferecer o melhor produto. Como o meu produto é modular, ele consegue colocar um mensal exclusivamente de roubo, furto e assistência, por exemplo, que vai custar menos de R$ 100 por mês, ou ele consegue colocar um compreensivo completo anual se ele entende que aquele cara é o cara mais tradicional do seguro, o cara que tem bônus, que já vem. Então a gente acaba dando Tem a solução, né? com essa flexibilidade para ele. Muito bom. E como que a Justus estrutura a sua relação com os corretores para que seja de fato uma parceria, não apenas um canal de distribuição? Ótima. Primeiro, tá, eu acho que eu falo acesso, né? Então a gente dá acesso ao corretor a ver a jornada inteira do cliente ali na mão dele, né? Outro ponto que acho que eu colocaria aqui é transparência. Então, tudo a gente constrói junto com o corretor, né? A Justus não foi construída por meia dúzia de desenvolvedores dentro de um quarto achando como deveria ser uma seguradora. Muito pelo contrário. Tudo que a Justus é hoje é porque a gente consultou o corretor, porque a gente buscou o corretor, porque a gente entendeu as principais dores do corretor para construir o nosso produto. Como eu já mencionei aqui, a gente tem uma assistência 24 horas uma vez por mês, totalizando 12 vezes, isso aqui é porque a gente escutou o corretor. Dentro, exato, tá? Por exemplo, dentro da minha própria assistência 24 horas, está incluso o guincho para terceiros até 100 quilômetros.
Maravilha. Então, são pontos que a gente constrói escutando a dor do corretor e como a gente consegue, de fato, ajudar ele naquele momento de grande frustração, né? Então, a gente coloca tudo isso para, quando o cliente precisar, o nosso produto está amparado ali para cobrir o que o cliente precisa e tratar ele com muito, muito, muito carinho. Porque a gente sabe que quando você contrata um seguro, você quer esse seguro presente no seu momento de vulnerabilidade. Seu momento de vulnerabilidade é quando você tem um sinistro ou uma assistência. Às vezes, tá, a maior parte das vezes, infelizmente, esse cliente não tem nem casa própria. Então, mas ele tem o carro dele é o maior bem que ele tem. A gente está ali para proteger o maior bem desse cliente, para mim, de verdade, me enche até o peito de orgulho. Então, eu ajudar o corretor dentro desse ecossistema para ter esse processo mais fluido possível é o que, para mim, muda o jogo, de verdade. Tá. E você estava falando que vocês fazem essa escuta dos corretores, né? Como que vocês fazem para ouvir o corretor e evoluir continuamente a experiência, né? Além de implantar tanta tecnologia, né? Investir no produto. Legal. Eu acho que são duas formas que a gente trabalha isso. A gente tem o canal formal e o informal, né? O informal é basicamente o clientinho de rua que está o tempo inteiro na rua trazendo insight para dentro de casa. Tá o tempo inteiro na rua escutando o corretor, trazendo insight para dentro de casa. A gente vem, faz comitê de discussão e tenta colocar o produto no melhor jeito possível para atender esse corretor, né? E fora isso, a gente nem faz pesquisas formais. Então, a gente faz pesquisa com o corretor, a gente entende as principais necessidades do corretor e aí a gente começa a colocar isso dentro de um roadmap aqui e colocar isso para desenvolvimento dentro de casa. Obviamente, tem coisas que a gente consegue fazer mais rápido, tem coisas que a gente vai demorar um pouquinho mais, porque a gente tem muita coisa para melhorar, né? Todo mundo tem muita coisa para melhorar, para evoluir, e a gente quer ser a melhor seguradora de auto do Brasil. Então, é um objetivo muito, muito, muito forte para a gente. Então, para a gente ser a melhor no Brasil, a mais reconhecida, a que os clientes corretores mais amam, então a gente tem que ter uma evolução contínua aí para chegar nisso, sabe? Tem eventos também, né? Eu já estive também na sede da Justus com evento para corredores, né? Muito bom. A gente, inclusive, a gente vai ter dois agora, vai ter, os dois são agora no comecinho de março, dia 2, aí para quem estiver escutando, dia 2 de março, para todo o público de Minas e BH, vai acontecer em BH, na sede de Sincor de lá, e outro dia 3 em São Paulo, na sede de Sincor aqui em São Paulo. Então, esses dois eventos, quem quiser, é só isso, pode chamar aí a gente nas redes sociais, a gente manda os convites, aberto ao público e vai ser incrível receber todo mundo. Muito bom. E para fechar, olhando para o futuro, quais novos avanços a Justus pretende implementar para garantir, para continuar agregando valor ao corretor parceiro? Legal. Eu acho que o primeiro é a gente continuar fazendo o que a gente faz bem, né? Então, escutar o corretor, a gente ser tecnológica sem perder a humanidade nos processos e nas tratativas, mas mais do que isso, de fato, o que eu consigo melhorar no meu processo, no meu processo aqui dentro de aceitação, né? Então, pô, o que está faltando para juntos familiar no processo de aceitação? O que os cultores estão pedindo? Então, isso sempre a gente traz para casa para começar a discutir. A gente tem a tecnologia cada vez mais para facilitar mais a vida do corretor, diminuir cada vez mais o operacional para que ele foque em bem e lembra da gente. E, obviamente, como melhor tratar o cliente desse corretor, né? Como a gente ser cada vez mais impecável e surpreender o tratamento desse cara. Isso, para mim, é onde a gente ganha um jogo aqui e consegue criar uma trajetória de grande sucesso, Thaís. Maravilha. Felipe, muito obrigada por compartilhar essa visão aí tão clara sobre como a Justus Seguros entende o papel do corretor e trabalha para fortalecer essa parceria com excelência, né, no atendimento, na inovação e em produtos alinhados ao mercado atual. Não sei se faltou você comentar algo, mas foi um prazer. Bom, o prazer foi todo meu. Baita prazer que tá falando com os ouvintes do Insure Talks Cast. Espero que a gente continue tendo esse tipo de bate-papo. Acho que isso engrandece o mercado. E a gente está aqui para isso, para cada vez mais a Justus atender bem os clientes, os corretores, e a gente fechar essa tríade aí de uma forma ganha-ganha, onde dá certo para todo mundo. É isso que a gente almeja. Perfeito. Muito
Muito obrigada mais uma vez. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalksCast para mais conversas sobre inovação, relacionamento e o futuro da proteção. Até a próxima. Obrigada. Até É.